Oferecimento: Nadai Ferro e Aço, 1238327124, Ubatuba, São Paulo. Tá pensando em comprar o seu terreno, sua chácara, sua casa, de forma econômica e segura? Então visite o nosso site e fale com a gente, nexusfacilita.com.br. Sábado, 19 de agosto de 2023. Que legal ter você aqui com a gente, participando mais uma vez do nosso podcast. Bem-vindo! E hoje quero mandar aquele super abraço para o Alberto Calegari, que nos escuta de Salto, São Paulo, da comunidade Nossa Senhora do Monte Serrat, diocese de Jundiaí. Deusdete Soares de Aparecida de Goiânia, Goiás. Jéssica Batista de Franca, São Paulo. Marcelo Manfredi de Batatais, São Paulo. Você esteve aqui em Londrina, né? Pena que não deu para a gente se encontrar. Fico muito feliz quando algum ouvinte vem aqui na minha paróquia. Muito obrigado também pelas orações de todos vocês. Rezemos juntos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Senhor nosso Deus, fonte de salvação, fazei que o testemunho de nossa vida exalte sempre a vossa glória e mereçamos cantar nos céus vosso louvor eternamente. Amém. Mateus capítulo 19, versículos de 13 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: Deixai as crianças e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje é muito curto, apenas 3 versículos. Se descreve como Jesus acolhia as crianças. Comecemos com a atitude dos discípulos. Trouxeram algumas crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e orasse. Os discípulos as levaram de volta às suas mães. Mas por quê? Provavelmente, de acordo com os estritos regulamentos das leis da impureza, as crianças pequenas, nas condições em que viviam, eram consideradas impuras. Se tocassem Jesus, Jesus se tornaria impuro. Por isso era importante evitar que se aproximassem dele e o tocassem, porque já havia acontecido uma vez quando um leproso, também considerado impuro, tocou em Jesus. E Jesus ficou impuro e não podia mais entrar na cidade. Ele teve que ficar em lugares desertos, como narra o capítulo 1 de Marcos. E aí temos a atitude de Jesus. Ele acolhe e defende a vida das crianças. Jesus repreende os discípulos e diz: Deixai vir a mim as crianças, porque delas é o reino dos céus. Jesus não se importa em transgredir as normas que impedem a fraternidade e o acolhimento aos mais pequenos. Jesus se coloca do lado dos pequenos e assume a sua defesa. É impressionante quando você junta tudo que a Bíblia diz sobre a atitude de Jesus em defesa da vida das crianças, dos pequeninos, realmente impressiona. Primeiro, dar graças pelo reino presente nos pequeninos. A alegria de Jesus é grande quando vê que as crianças, os pequeninos, compreendem as coisas do reino que ele anunciou ao povo. Pai, eu te agradeço. Mateus capítulo 11. Jesus reconhece que os pequeninos entendem mais as coisas do reino do que os doutores. 2. Defender o direito de gritar. Quando Jesus, entrando no templo, derruba as mesas dos cambistas, foram as crianças que gritaram: Hosana ao filho de Davi, Mateus capítulo 21, versículo 15.
Criticado pelo sumo sacerdote e pelos escribas, Jesus acolhe os pequenos e, em sua defesa, invoca as Escrituras. 3. Identificar-se com os mais pequenos. Jesus abraça os pequeninos e se identifica com eles. Quem acolhe um pequenino, acolhe Jesus. Marcos capítulo 9. E sempre que fizestes a um destes pequeninos, a mim o fizestes. Mateus 25. 4. Acolher e não escandalizar. Uma das palavras mais duras de Jesus é contra aqueles que são motivo de escândalo para os pequeninos, que são a razão pela qual os pequeninos não acreditam mais em Deus. Para isso, seria melhor que amarrassem uma pedra de moinho ao pescoço e fossem lançados num abismo do mar. Lucas 17, Mateus 18. 5. Tornar-se como crianças. Jesus pede aos seus discípulos que se tornem como crianças e aceitem o reino como crianças. Sem isso, não é possível entrar no reino. Indica que as crianças são professoras dos adultos. Isso não era normal, estamos acostumados com o oposto. 6. Acolher e impor as mãos, que é o evangelho de hoje. Mães com filhos que se aproximam de Jesus para pedir a bênção. Os apóstolos reagem e os expulsam. Jesus corrige os adultos e acolhe as mães com seus filhos. Impõe as mãos sobre as crianças e as abraça. Deixa os pequeninos virem até mim, não os impeça. Marcos 10, Mateus 19. Pelas normas da época, como vimos, tanto as mães quanto os filhos pequenos viviam praticamente em estado de impureza legal. E Jesus não se deixa levar por isso. 7. Acolhimento e cuidado. São muitas as crianças e os jovens que ele acolhe, cuida e ressuscita. A filha de Jairo, de 12 anos, Marcos 5. A filha da Cananeia, Marcos 7. O filho da viúva de Naim, Lucas 7. O menino epilético, Marcos 9. O filho do centurião, Lucas 7. O filho do funcionário público, João 4. O menino dos 5 pães e dos 2 peixes, João 6. O reino é simples e puro, como as crianças. Hoje a igreja celebra São João Eudes, fundador da Congregação de Jesus e Maria. São João Eudes nasceu no dia 14 de novembro de 1601, na pequena vila de Ry, no norte da França, em uma família de origem camponesa profundamente religiosa. Viveu na França no século XVII, século marcado por fenômenos religiosos opostos e também por graves problemas políticos. Dedicou toda a sua vida às pessoas, principalmente se fossem pobres. Estudou no Colégio Real de Dumont, em Caen, dos padres jesuítas. Nos intervalos das aulas, costumava ir à capela rezar. Na adolescência, por sua grande devoção a Maria, secretamente consagrou-se a ela. Depois sentiu sua vocação religiosa. Foi aconselhado a terminar os estudos antes de ordenar-se sacerdote. Em 1623, com o consentimento dos pais, foi a Paris, onde ingressou no oratório, sendo recebido pelo próprio fundador, o cardeal Pedro de Beroli. 2 anos depois, recebeu sua ordenação, dedicando-se integralmente à pregação entre o povo. Pleno de carisma dos oratorianos, centrado no amor a Cristo e especial devoção a Maria, passou ao ministério de pregação entre o povo. Promoveu o culto litúrgico do Sagrado Coração, visitou vilas e cidades na França, Bolonha, Bretanha e de sua própria região de origem, a Normandia, na Itália. Viajou por uma França brutalizada pela Guerra dos 30 Anos. Fundou a Congregação de Jesus e Maria, de cuja devoção foi um grande apóstolo, movido pela consciência lúcida da grave necessidade de ajuda espiritual, na qual as almas se derramaram justamente por causa da inadequação de grande parte do clero.
Assim, instituiu uma congregação dedicada especialmente à formação dos sacerdotes. Na cidade universitária, fundou seu primeiro seminário, uma experiência muito apreciada que logo se espalhou por outras dioceses. A missão dos eudianos é a formação espiritual e doutrinal dos padres e seminaristas e a pregação evangélica inserida nas necessidades espirituais e materiais do povo, além de difundir, por meio dessas missões, a devoção aos Sagrados Corações de Jesus e Maria. Quando ocorreu a epidemia da peste, São João Eudes percorreu quase todas as vilas, principalmente as vilas mais distantes e esquecidas. Como sensível pregador, levou a palavra de Cristo, dando assistência aos doentes e suas famílias. Nunca temeu o contágio. Costumava dizer, em tom de brincadeira, que de sua pele até a peste tinha medo. Dessa marcaça até a peste tinha medo, dizia ele. São João Eudes morreu em Caen, no norte da França, no dia 19 de agosto de 1680, deixando uma obra escrita de grande valor teológico pela clareza e profundidade. Foi canonizado pelo Papa Pio XII em 1925. A festa de São João Eudes se comemora no dia de sua morte. A beatificação ocorreu no dia 24 de abril de 1909, pelo Papa Pio X. A canonização no dia 31 de maio de 1925, pelo Papa Pio XI, na Basílica do Vaticano. São Eudes, que se santificou por meio da devoção intensa ao coração de Jesus e de Maria. Que possamos descobrir a riqueza deste mistério e amá-lo de todo o nosso coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Excelente sábado para você e até amanhã.